um verbo no infinitivo, tipo avaliar, verificar, identificar, descrever, ele é uma regra nos objetivos do seu trabalho. Então, todo objetivo, seja ele geral, que é sempre um só, ou específicos, que não são obrigatórios, e podem ser vários, ou nenhum, ali sim, nos objetivos, você vai ter que colocar um verbo no infinitivo. Tá? Você vai notar que a boa parte dos trabalhos, 99,9% não tem verbo no início do título, não. Tá? No nosso caso, eu já fiz até um título aqui para a gente ter uma tempestade de ideias, mas aí eu quero que vocês escrevam o título que vocês vão dar para o trabalho de vocês no final. Então, não esquece verbo, tá? Vamos criar uma frase bonita ali para que o leitor saiba o que ele vai encontrar no nosso trabalho e que chame a atenção dele. E assim, Ana, se eu pegar meu celular e amanhã, você está no grupo, amanhã, botar @Ana e mandar um textão para você e depois pedir alguma coisa, você não vai ler. Então, mas se eu mandar @Ana, Ana, por favor, mande para mim tal coisa e depois eu dou meu bom dia, pronto, você vai ler aquilo ali e vai fazer o que eu quero, tá? O que eu estou pedindo. Então, a mesma coisa funciona com outras pessoas. Vamos pensar em títulos curtos que deem o recado e que chamem a atenção da pessoa. Esqueçam verbo, tá? Começar com verbo no título. Verbos são obrigatórios nos objetivos, tá, Ana? O que configura o plágio? É você se apropriar de uma ideia de outra pessoa, né? Ou de um trabalho feito por uma outra pessoa. Quando você se inspira num outro trabalho e escreve com suas próprias palavras aquilo que o outro trabalho também quis dizer, você já não está cometendo plágio, tá? E uma outra forma de você ser honesta e ética e não cometer o plágio é citar as fontes onde você está pegando aquilo ali. Aí existem duas formas de citar, tá? Eu escrevo com as minhas palavras e no final daquela frase, né, daquele parágrafo, eu cito em quais os locais que eu li sobre aquilo, né, ou seja, quais os locais que eu li a definição da doença, quais os locais que eu vi sobre os sinais e sintomas dessa doença e a epidemiologia dela, eu coloco lá o númerozinho 3, 4 e 5. Não? Então, a citação 4, a citação 3, a 4 e a 5 foram utilizadas pela Tainara para falar da descrição da doença, da epidemiologia dela e dos sinais e sintomas. Sempre com as suas palavras. Se você fizer isso, pode tirar sua insegurança que você não está cometendo plágio, tá? Escreveu com as suas palavras, mesmo que tenha a mesma linha de raciocínio de um outro trabalho, não é plágio. E se você citar esses trabalhos, também não é plágio, tá? O que você não pode é roubar a ideia na íntegra, tá? E sem citar a pessoa. E aí, quando você for citar, você tem duas formas, como eu estava falando. Ou você escreve com as suas palavras e cita, que é a citação indireta, ou você cita, de fato, o que o cara escreveu lá, entre aspas e tudo, e no final você coloca de onde você tirou aquela informação, que é a citação direta. Note que você pegou, efetivamente, um trecho do que uma outra pessoa escreveu e colocou no seu trabalho. Isso não é plágio, desde que você diga de onde você tirou aquilo ali. Entendeu? Então, as pessoas que cometem plágio, na verdade, muita gente também tem medo das porcentagens, porque tem aplicativos que verificam a porcentagem de plágio encontrada no seu trabalho. E aí varia, né? De 1%, às vezes bate 5%, às vezes bate 7%. Isso vai depender de como você escreveu. Se você utilizar muitas vezes a citação direta, ou seja, você pega uma frase inteira de outro trabalho, coloca no seu, mas você cita, o aplicativo vai dizer que você está plagiando o outro trabalho. Ele, inclusive, vai dizer de onde você tirou aquilo. Mas você vai falar, não, eu não plagiei. Eu apliquei a citação direta. Ou seja, eu peguei o que a Tainara falou, coloquei no meu trabalho e coloquei no final da frase, ó, Tainara 2021. Eu tirei daqui. Foi falado por ela. Eu estou dizendo que eu tirei daquele trabalho. Tudo. Tá? Então, não é plágio. A ciência é isso, né? Ela vai sendo construída a partir de outros trabalhos. Então, assim, puramente, nenhum trabalho é completamente original, né? Ele se baseou em outros.
Então, quando o cara traz uma informação lá sobre sei lá, uma proteína lá do Covid, que aparentemente potencializa ele a entrar nas células e, sei lá, aumenta a transmissão. O cara fez um trabalho sobre isso, eu estou estudando aquilo também. E eu, a partir do trabalho dele, eu tive uma outra ideia e vou melhorar aquilo ali, fazer um outro estudo, mas baseado no que ele fez. Óbvio que eu vou pegar um monte de coisa que ele fez e vou jogar no meu trabalho. Porque aquele trabalho do cara lá, do japonês, do chinês, do americano, do coreano, ele está inspirando o meu, ele está embasando o meu. Então, o jeito que você relatou e que você faz, né? Você escreve com as suas palavras, colocando uma citação indireta, mas pelo fato de você se inspirar na escrita de um outro, você fica inseguro em relação ao plágio, não fique, porque é isso que todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Ele se inspira no outro trabalho, escreve com as suas próprias palavras e coloca lá de onde ele tirou aquilo. Nada mais normal e natural na ciência do que isso. Então você está fazendo, na verdade, do jeito certo. É o mesmo jeito que eu faço, o mesmo jeito que o Pedro faz, o mesmo jeito que a Kátia faz e que todo mundo faz. Se inspira em outros, escrevendo com as suas palavras. Pode dar a impressão, né, que a gente está repetindo as informações, mas de fato não estamos. Nós estamos escrevendo com as nossas próprias palavras, inspirados no que a gente leu anteriormente. Normalíssimo. É assim que funciona. Tanto é que quando eu falei para vocês, né, no início, leiam bastante antes de começar a escrever o artigo, é justamente por isso. Vocês vão notar clarissimamente que todos eles têm mais ou menos as mesmas informações. Às vezes um traz o conceito em cima, um traz um conceito mais embaixo, um escreve de um jeito, um traz a descrição da Organização Mundial de Saúde, outro traz a descrição do Ministério da Saúde do Brasil, mas efetivamente todos eles trazem a mesma lógica. Se você pegar um artigo sobre epidemiologia do Covid, por exemplo, todos eles, ou grande parte deles, vão ter as mesmas informações no início. Covid começou em 2019 na cidade de Wuhan, na China, rapidamente se espalhou pelos vários lugares do mundo, a taxa de mortalidade foi muito alta, teve a primeira onda na Europa. Todos eles vão contar a mesma história, cada um com as suas palavras, mas é mais do mesmo. Se eu ler 5 artigos, eu vou saber de cor e salteado a história da Covid, porque todos eles vão falar a mesma coisa, obviamente, cada um com as suas palavras, né? Mas as informações são as mesmas. Tá, Tainara? Então não fique insegura. Pode mesmo parecer que você está repetindo informação de outro trabalho, mas é isso mesmo. Você vai repetir com as suas palavras, desde que você cite a pessoa, os trabalhos que você está utilizando para construir aquele parágrafo, tá bom? Certo, professor. Muito obrigada. Nada. Bom, pessoal, então ficou clara a introdução, né? Então vocês vão fazer isso. Terminar a introdução, checa o plágio, para não ficar insegura que nem a Tainara, checa o plágio, vocês vão ver que não vai ter. Vai ter sempre uma porcentagem de plágio, tá, gente? Normalíssimo. O aplicativo vai dizer que a mesma frase está em outro lugar, mas isso não representa que você plagiou. Depois você checa lá o número de parágrafos, está entre 5 a 8 ali. Aí o professor Luiz falou que está tranquilo, 5 a 8 vou passar. Beleza. Ao ler, eu consigo responder a pergunta: o que eu estou estudando e por que eu estou estudando? Consigo. O último parágrafo, cabe a frase, portanto, esse estudo teve o objetivo de tal coisa? Cabe perfeitamente, sem quebras no raciocínio. Ou seja, sua introdução está bem escrita. O corpo do texto, aí tem alguns problemas, né? Se for um trabalho acadêmico, por exemplo, existem ferramentas, ou você faz na mão, ou você usa, por exemplo, o Fast Format, que ele bota lá, ele tem os templates de Unifax, de Universidade Federal do Pará, USP, Unicamp, FTC, tem tudo lá. Então você clica qual template, ele vai te pedindo as informações, você vai colando lá as informações, ele monta tudo para você, tá? Eventualmente, esse tipo de plataforma, né, ele não tem os templates especificamente das revistas científicas, porque cada revista científica ela pede uma forma diferente. Às vezes é Arial,
às vezes é Times New Roman, às vezes é 12, às vezes tem o e-mail, o espaçamento, às vezes não tem, enfim. Aí, em geral, quando é artigo, eu faço o corpo do texto na mão mesmo. Eu vou checando lá qual é o que a revista pede, espaçamento. Ah, nossa revista pede espaçamento em e-mail. Aí eu seleciono o meu texto e boto lá espaçamento em e-mail. Ah, nossa revista pede que as seções estejam com letras maiúsculas. Aí eu vou lá, seleciono todas as seções, introdução, método, resultados, boto tudo em letra maiúscula. Ah, também tem que ser negrito, boto tudo em negrito. Então, ou seja, eu vou fazendo checklist no meu Word das coisas que a revista pede. Aí é mole, é só formatar, né? É só clicar botões no Word. O mais difícil mesmo é você fazer as referências. E aí eu uso o Mendeley.